Você já ouviu falar de uma guerra onde a principal arma não eram espadas, mas palavras? O rei Balaque, desesperado diante da força de Israel, decidiu enfrentar o inimigo de uma forma inusitada, contratando Balaão, um profeta conhecido por suas declarações capazes de abalar reinos. A ideia era simples: transformar bênção em maldição. Mas será que alguém consegue mudar os planos de Deus com truques humanos? Essa narrativa vai além da história antiga, fala sobre interesses escondidos, sobre manipulação espiritual e sobre um Deus que não se deixa controlar. O que acontece quando o homem tenta usar o invisível como estratégia de poder? Acompanhe esta mensagem até o fim e veja como esse episódio traz lições que continuam vivas para nós hoje. E se essa palavra falar com você, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e inscreva-se no canal. Porque aqui, cada história bíblica abre portas para compreender o agir de Deus, inclusive na sua vida. Em uma época marcada por guerras e deslocamentos, os olhos do rei Balaque, de Moabe, estavam fixos no povo de Israel. Eles vinham marchando pelo deserto com uma força inexplicável, vencendo exércitos e conquistando territórios. Balaque sentiu medo. Ele sabia que a batalha não era apenas física, era também espiritual. Por isso, decidiu procurar ajuda fora do campo de guerra. Foi então que surgiram os rumores sobre um homem chamado Balaão. Ele era conhecido por suas palavras terem peso quando abençoava. A bênção permanecia quando amaldiçoava. A maldição caía como tempestade. Balaque viu nisso uma chance de conter o avanço israelita. Se Balaão pudesse amaldiçoá-los, talvez o povo de Israel perdesse sua força e proteção. Era uma estratégia ousada que misturava política com o sobrenatural. O rei não poupou recursos. Enviou mensageiros de prestígio com presentes valiosos para convencer Balaão a cooperar. A proposta era clara. Há um povo que está ameaçando tudo ao redor. Venha e amaldiçoe-os para que eu possa vencê-los. Para Balaque, aquilo fazia sentido. Mas Balaão sabia que lidar com palavras proféticas era lidar com coisas que vinham do céu. E isso não podia ser comprado com ouro. Balaão ouviu os mensageiros e pediu que ficassem aquela noite. Ele queria buscar uma resposta de Deus antes de tomar qualquer decisão. Essa atitude mostra que Balaão tinha alguma reverência espiritual. Ele reconhecia que não era senhor de si mesmo, nem de sua voz. Mas algo em seu coração já começava a se inclinar, havia admiração pelas honrarias e riquezas oferecidas. Naquela noite, Deus falou com ele. Disse claramente: não vá com eles. Não amaldiçoe esse povo, pois é abençoado. A resposta era direta, sem margem para negociação. Mesmo assim, Balaão sentiu-se tentado. E a proposta mexeu com seu ego, com seu desejo de reconhecimento e riqueza. E embora tenha dito não aos mensageiros, algo dentro dele ficou inquieto. Esse primeiro contato entre Balaão e Balaque revela uma tensão que atravessa o coração humano até hoje. A luta entre fazer a vontade de Deus ou ceder ao brilho do que o mundo oferece. Balaão conhecia o caminho certo, mas também gostava da ideia de ser valorizado, admirado e recompensado. Era o início de uma jornada perigosa, onde o dom profético seria colocado à prova pelo desejo do lucro. Naquela noite silenciosa, Balaão teve um encontro com Deus que deveria ter encerrado toda a questão. A voz do Senhor foi firme, clara e inquestionável: não vá com eles. Não amaldiçoe esse povo, pois é abençoado. Era uma resposta que não deixava brechas para dúvida ou interpretação. Mas o coração de Balaão não estava completamente em paz. O eco da proposta ainda ressoava em sua mente. Ao amanhecer, Balaão comunicou aos mensageiros que não poderia acompanhá-los, pois Deus não permitira. Mas ele não disse: Deus me proibiu porque o povo é sagrado. Ele apenas disse: o Senhor recusou deixar-me ir com vocês. Suas palavras eram verdadeiras, mas sutis. Quase como se dissesse: quero ir, mas Deus não deixou. Essa nuance revelava que algo ainda não estava totalmente rendido em sua vontade. Os mensageiros voltaram a Balaque, e o rei, determinado a conseguir o que queria, enviou uma nova comitiva, ainda mais nobre e influente.
Eles levaram promessas maiores, ofertas mais valiosas e discursos mais persuasivos. E novamente Balaão pediu que passassem a noite para que ele consultasse o Senhor uma segunda vez. Mas por que consultar Deus de novo, se a resposta já havia sido dada? É aqui que a história começa a mostrar os conflitos internos do profeta. Balaão não estava buscando orientação, estava buscando uma permissão. Ele desejava ouvir de Deus algo diferente, algo que o favorecesse. E em sua insistência, acabou recebendo uma permissão condicional. Se esses homens vierem chamar você, vá com eles. Mas diga apenas o que eu disser. Deus permitiu, mas não aprovou plenamente. Essa diferença é sutil, mas profunda. Às vezes, Deus permite que sigamos um caminho, não porque seja o melhor, mas para nos ensinar algo no processo. Balaão não discerniu o tom da resposta divina. Ele viu a permissão como sinal verde absoluto e partiu no dia seguinte, sem esperar os homens o chamarem novamente, como Deus havia instruído. Pequenas desobediências podem abrir grandes portas para o erro. Essa parte da história nos alerta sobre a importância de obedecer, não apenas às palavras de Deus, mas também ao espírito de suas instruções. Balaão não mentiu, não blasfemou, não zombou, mas também não confiou plenamente. O que parecia uma simples revisita à resposta divina era, na verdade, uma tentativa de negociar com o céu. Isso sempre traz consequências. Balaque não aceitou o primeiro não como resposta. Determinado a vencer Israel com qualquer arma, decidiu apelar para a vaidade e a cobiça de Balaão. Enviou uma comitiva ainda mais importante, com príncipes de maior prestígio e promessas mais sedutoras. A mensagem era clara: não deixe nada te impedir. Eu te recompensarei ricamente. Era uma proposta que tocava diretamente no coração humano. Quando os novos mensageiros chegaram, Balaão sabia o que Deus já havia dito. Mas mesmo assim, pediu que ficassem outra noite, dizendo que consultaria o Senhor novamente. Ele queria reabrir um assunto que Deus já havia encerrado. Essa atitude revelou um desejo disfarçado de espiritualidade. Quantas vezes oramos não para ouvir Deus, mas para tentar convencê-lo? Durante aquela noite, Deus falou novamente com Balaão, mas agora permitiu que ele fosse com uma condição clara: fale apenas o que eu mandar. Deus não mudou de opinião, mas cedeu ao desejo de Balaão de seguir seu próprio caminho. Às vezes, Deus permite que o homem vá para que aprenda com as consequências. Era uma permissão sem aprovação, um teste silencioso de fidelidade. No fundo, Balaão já havia tomado sua decisão. Levantou-se de manhã e saiu sem esperar ser chamado novamente, como Deus havia orientado. Pequenos detalhes na obediência podem revelar grandes motivações escondidas. E Deus, que vê o coração, sabia que Balaão estava mais interessado na recompensa do que na missão. A aparência de obediência escondia um desejo pessoal não confessado. Essa parte da história nos confronta com algo real e perigoso: a tentação de misturar a vontade de Deus com nossos próprios interesses. Balaão achava que poderia manter um pé na obediência e outro na ambição. Mas a jornada espiritual exige inteireza. Deus não se impressiona com palavras bonitas, nem com atos religiosos. Ele sonda o coração. E o de Balaão já não estava mais totalmente entregue. Enquanto o profeta selava seus alforjes e partia com os príncipes de Moabe, algo invisível se movia no mundo espiritual. Deus havia dado uma chance, mas agora colocaria um obstáculo no caminho. Balaão ainda não sabia, mas sua jumenta seria a primeira a perceber que o caminho escolhido estava repleto de perigo. Às vezes, até os animais veem o que o orgulho humano se recusa a enxergar. Enquanto Balaão seguia viagem em sua jumenta, acompanhado pelos nobres de Moabe, algo invisível estava prestes a acontecer. Deus enviou um anjo com uma espada desembainhada para barrar o caminho. Balaão não viu nada. Aos seus olhos, a estrada estava livre. Mas nos céus, um alerta havia sido emitido, e o caminho que parecia seguro se tornaria uma lição inesquecível.
A jumenta, fiel companheira de tantas jornadas, percebeu a presença do anjo. Ela se desviou para o campo, tentando evitar o confronto celestial. Balaão, cego espiritualmente, ficou irritado com o animal e o espancou. Para ele, era apenas um ato de teimosia. Mas, na verdade, o animal estava salvando sua vida. O profeta não enxergava o que o humilde animal percebia claramente. Mais à frente, em um caminho estreito entre dois muros, o anjo se posicionou novamente. A jumenta se encostou na parede para evitar o anjo e machucou a perna de Balaão. Ele, ainda sem entender nada, bateu nela outra vez. A situação se repetiu uma terceira vez, até que a jumenta simplesmente se deitou no chão, se recusando a seguir. O profeta furioso a espancou com ainda mais raiva. Então algo extraordinário aconteceu. Deus abriu a boca da jumenta. Com palavras humanas ela perguntou: "O que te fiz para que me espancasses essas 3 vezes?" Balaão, sem perceber o milagre imediato, respondeu como se fosse normal falar com um animal: "Porque zombaste de mim? Se eu tivesse uma espada, eu te mataria agora." A jumenta, com sabedoria, lembrou sua fidelidade ao profeta. Era uma cena surreal e profunda. Logo depois, Deus abriu os olhos de Balaão. Ele finalmente viu o anjo com a espada no caminho e caiu com o rosto em terra. O anjo o repreendeu duramente, dizendo que se a jumenta não tivesse se desviado, ele teria matado Balaão e poupado o animal. A inversão é impactante. O profeta quase morreu por estar espiritualmente cego, enquanto a jumenta, sensível à presença de Deus, o salvou. Esse episódio nos ensina que nem sempre o que parece obstáculo é realmente um inimigo. Às vezes, os impedimentos no caminho são a forma de Deus nos proteger de nós mesmos. Balaão aprendeu com dor e vergonha que o dom de ver não vale nada quando o coração está fechado para a vontade de Deus. E, ironicamente, naquele dia, uma jumenta teve mais discernimento do que um profeta. A jumenta de Balaão, cansada de apanhar injustamente, foi tomada por algo sobrenatural. Deus abriu sua boca e, pela primeira vez, um animal falou com palavras humanas. A voz era calma, mas firme. "O que te fiz para que me espancasses essas 3 vezes?" Era mais do que um questionamento, era um espelho diante do coração de Balaão. Um milagre inesperado, vindo da boca mais improvável. O mais curioso é que Balaão respondeu como se aquilo fosse normal. Não se espantou com o fato de estar falando com um animal. Ele estava tão obcecado pela missão e pela raiva que não percebia o milagre diante de si. Isso revela como o orgulho e a irritação podem nos cegar até para o sobrenatural. Quando o coração está endurecido, nem a voz de Deus, por meios extraordinários, consegue causar espanto imediato. A jumenta então argumentou com sensatez: "Por acaso não sou tua jumenta com quem sempre andaste até hoje? Costumo fazer isso contigo?" Ela apelou à razão, à memória, à confiança construída. E Balaão, mais uma vez, respondeu de forma limitada: "Não." Ele não percebeu que estava vivendo um sinal do céu, um alerta direto ao seu coração. Deus estava usando o improvável para revelar o invisível. Nesse instante, Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo com uma espada desembainhada, parado no caminho. E imediatamente caiu com o rosto em terra, tomado pelo temor. O anjo então revelou a verdade: "Se a jumenta não tivesse se desviado, eu já teria te matado." O contraste é impactante. O animal foi o instrumento de salvação, enquanto o profeta caminhava para a morte sem saber. Balaão, agora envergonhado e assustado, confessou que havia pecado. Ofereceu-se para voltar atrás e desistir da jornada. Mas o anjo disse que ele poderia prosseguir desde que falasse apenas o que Deus mandasse. Era como se o céu dissesse: "Você está autorizado a ir, mas está sendo vigiado." A graça de Deus deu outra chance ao profeta, mas com uma advertência que não podia ser ignorada. Essa cena extraordinária nos ensina que Deus fala de muitas formas, inclusive pelas vozes mais improváveis. Às vezes, ele usa pessoas simples,
situações embaraçosas ou até mesmo humilhações para abrir nossos olhos. Balaão aprendeu da maneira mais difícil que a vontade de Deus não é negociável. E nós aprendemos que ouvir o céu requer humildade até para escutar o que vem de uma jumenta. Depois de tanta teimosia, o momento da verdade finalmente chegou. Deus abriu os olhos espirituais de Balaão e ele viu o anjo parado no caminho com uma espada desembainhada. Foi como se um véu caísse de seus olhos, revelando o perigo que esteve diante dele o tempo todo. O susto foi imediato. A queda ao chão foi o reflexo de um coração que finalmente percebeu sua limitação. O anjo não poupou palavras. Disse que a jumenta havia salvado Balaão da morte, desviando-se 3 vezes para protegê-lo. A espada não estava ali por acaso. Era um sinal de juízo. Deus estava tratando diretamente com o profeta. E o recado era claro: o dom profético não isenta ninguém de prestar contas. Balaão, que antes falava com ousadia, agora se calava diante da repreensão celestial. Tomado pelo medo e pela culpa, Balaão declarou: pequei, e ofereceu-se para voltar imediatamente, desistindo da missão. Era o mínimo que podia fazer diante de tamanho alerta. Mas o anjo respondeu com uma condição: ele poderia continuar, mas só falaria o que Deus mandasse. Essa limitação deixava claro que a jornada de Balaão já não era mais dele, era conduzida e vigiada pelo Senhor. Naquele momento, algo mudou no coração de Balaão. Ele percebeu que havia ultrapassado limites sutis, confiando mais em sua reputação do que na obediência. Sua visão espiritual havia falhado, mas Deus, em sua misericórdia, a restaurou com dor e humilhação. Não foi um castigo, foi um livramento. E a partir dali, cada passo seria dado com mais cautela e temor. O episódio do anjo no caminho marca um ponto de virada na narrativa. Balaão aprendeu que não se pode brincar com o sagrado, nem manipular o dom para ganho pessoal. A espada do anjo simboliza o zelo de Deus por sua vontade. E a cegueira temporária de Balaão nos alerta quando nos afastamos da sensibilidade espiritual. Até um profeta pode andar no escuro. Essa parte da história nos desafia a refletir sobre quantas vezes Deus precisou bloquear nosso caminho para evitar nossa própria destruição. Nem todo atraso é perda, nem toda resistência é castigo. Às vezes, é a mão de Deus impedindo que sigamos por uma estrada que nos afastaria dele. Balaão teve seus olhos abertos e, com eles, uma nova oportunidade de fazer a coisa certa. Ao chegar em Moabe, Balaão foi recebido com entusiasmo por Balaque, o rei ansioso por ver Israel amaldiçoado. O profeta foi levado a lugares altos, de onde se podia ver parte do acampamento de Israel. Balaque acreditava que do alto a maldição teria mais poder. Mas Balaão, agora mais cauteloso, ordenou que fossem erguidos altares e que holocaustos fossem oferecidos a Deus. Ele sabia que não poderia falar por si mesmo. Balaão buscou a orientação do Senhor, e Deus lhe deu palavras, mas não de maldição. Quando abriu a boca, o que saiu foi uma bênção poderosa sobre Israel. Ele declarou que esse povo era diferente, separado, forte como o boi selvagem e numeroso como o pó da terra. Balaque ficou indignado. Como podia o homem contratado para amaldiçoar pronunciar palavras de exaltação? O rei insistiu. Levou Balaão a outro lugar, pensando que de um ângulo diferente, talvez o profeta mudasse sua declaração. Novamente holocaustos foram oferecidos e novamente Balaão proferiu bênçãos sobre Israel. Ele disse que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E acrescentou: não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Deus estava blindando seu povo. Balaque, frustrado, ainda tentou uma terceira vez. Mas Balaão agora estava tomado por uma inspiração ainda mais profunda. Ele não foi ao encontro de Deus como antes o Espírito do Senhor veio sobre ele espontaneamente. E pela terceira vez, em vez de amaldiçoar, Balaão proclamou palavras de glória, declarando que Israel era como um jardim à beira das águas, como leões indomáveis, prontos para vencer. O rei explodiu de raiva. Bateu palmas, ordenou que Balaão parasse e o acusou de traição.
Eu te chamei para amaldiçoar e tu só abençoaste. Mas Balaão respondeu com serenidade: Não te disse eu que tudo o que o Senhor dissesse, isso falaria? Nesse momento, ficou claro que nem ouro, nem títulos, nem ameaças poderiam mudar aquilo que Deus havia determinado. A bênção de Deus era irrevogável. Essa virada na história mostra que Deus transforma até os planos dos ímpios em instrumentos de glória. Balaão, ainda que motivado por interesses duvidosos no início, foi usado para confirmar a escolha e a proteção divina sobre Israel. A boca que deveria amaldiçoar virou trombeta de bênçãos, e o inimigo teve que assistir, impotente, enquanto Deus exaltava o povo que escolheu para si. Mesmo depois de abençoar Israel 3 vezes, Balaão não encerrou sua participação ali. Embora tenha falado conforme Deus ordenou, seu coração ainda carregava ambições ocultas. Ele sabia que não podia amaldiçoar o povo diretamente, mas buscou uma forma indireta de agradar Balaque. Foi então que deu ao rei um conselho sutil e destrutivo: fazer com que os israelitas pecassem contra Deus. Essa orientação aparece mais tarde nas Escrituras, revelando o plano por trás das cortinas. Balaão sugeriu que Balaque usasse as mulheres moabitas para seduzir os israelitas e levá-los à idolatria. O plano funcionou temporariamente, muitos israelitas caíram em pecado e a ira de Deus se acendeu. Foi uma manobra silenciosa que feriu Israel de dentro para fora. E tudo partiu da mente de um homem que conhecia o sagrado. Por isso, Balaão foi lembrado negativamente no restante da Bíblia. Balaão tinha palavras ungidas, mas intenções contaminadas. Sua história mostra que o verdadeiro teste não está apenas no que dizemos, mas no porquê dizemos. No fim, Balaão morreu junto com os inimigos de Israel em uma batalha narrada em Números 31. O homem que começou sendo consultado pelo próprio Deus terminou ao lado daqueles que Deus havia rejeitado. É uma lição amarga, mas necessária. O dom é um presente, a obediência, uma escolha, e o coração, um campo que precisa ser cultivado todos os dias com temor e verdade. A história de Balaão nos leva a refletir profundamente o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. Estamos usando nossos dons para agradar a homens ou para glorificar o Senhor? Que nunca nos esqueçamos de que mais importante do que falar em nome de Deus é andar em fidelidade diante dele, porque no final é isso que definirá como seremos lembrados diante do céu. No fim das contas, Balaão teve a chance de ser lembrado como um homem que ouviu a voz de Deus, mas escolheu o caminho do lucro, da manipulação e da vaidade. Ele começou temendo o Senhor, mas terminou cedendo aos interesses humanos. Isso nos mostra que não basta começar bem, é preciso permanecer fiel até o fim. Que essa história nos desperte a viver com propósito, usando tudo o que Deus nos confiou para a glória dele, e não para alimentar o ego ou atender expectativas alheias. Que possamos ser lembrados não apenas pelo que falamos em nome de Deus, mas pela maneira como andamos com Ele todos os dias. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: quero andar em fidelidade diante de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar do valor de permanecer firme na vontade do Senhor. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui, cada história bíblica é um convite para viver com mais propósito, fé e verdade.